Como gerar mais engajamento e trazer mais clientes para o seu negócio? Bom, eu pensei bastante sobre isso, eu já atendi clientes com diferentes necessidades e algo muito comum que aparece é que é indispensável o uso das redes sociais para divulgar o seu negócio. Mas o que acontece é que as pessoas sabem que isso é importante, as pessoas têm uma página, um perfil no Instagram, por exemplo, mas na hora de criar o conteúdo, elas criam um conteúdo extremamente genérico. Elas não sabem como se posicionar dentro das redes sociais para que de fato as pessoas fiquem engajadas e para que de fato essas pessoas se convertam em clientes. E eu gostaria de conversar hoje com você, trazendo aqui um pouco da minha experiência, para que você saia um pouco dessa criação de conteúdo genérica e passe a ser mais assertivo dentro da sua criação de conteúdo, para que você gere engajamento e traga para o seu negócio cada vez mais clientes. Antes de tudo, se inscreva no canal para que essa comunidade de marqueteiros introvertidos cresça cada vez mais e você aprenda cada vez mais a impulsionar o seu negócio. Para gerar mais engajamento e trazer mais clientes para o seu negócio, é inevitável, você precisa criar conteúdo na internet. Essa é uma forma, digamos que barata, onde você consegue otimizar, performar melhor, ganhar mais dinheiro, fidelizar clientes, tudo através da criação de conteúdo. Só que essa criação de conteúdo ela não pode ser uma criação de conteúdo qualquer, ela precisa ser uma criação de conteúdo minimamente estratégica. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui agora. O primeiro ponto sobre a criação de conteúdo é que, cara, você precisa criar o conteúdo, mas falar com todo mundo é o mesmo que falar com ninguém, ou praticamente com ninguém. Um erro muito comum que as pessoas cometem, os empreendedores de maneira geral, é a comunicação genérica, que acaba não gerando identificação com o público. Quando a mensagem é ampla demais, aberta demais, genérica demais, ela acaba não conversando com a realidade específica de ninguém. Muitas pessoas pensam, cara, eu vou fazer um conteúdo extremamente genérico para atingir mais pessoas. Mas isso é coisa do passado, no sentido de que não funciona mais. Porque à medida que você cria conteúdo genérico demais, aberto demais, amplo demais, ou não pensando em ninguém como público, você acaba perdendo aquele cliente que deveria ser seu para um concorrente, para uma pessoa do lado que você não está nem prestando atenção. Isso porque aquela pessoa do lado que você não está nem prestando atenção está criando conteúdo pensando exatamente naquela pessoa, na necessidade, na dor daquela pessoa. E por isso ela, com a criação de conteúdo dela, ela consegue se conectar mais rápido e melhor com aquela pessoa e trazendo para dentro do negócio dela aquela pessoa como cliente. Então, o cérebro humano ele responde ao que é específico e relevante. Se alguém fala, dá um grito na rua e diz: alguém me ajuda aqui, por favor? É claro que eu vou prestar atenção porque é um grito, né? Uma pessoa está gritando e pedindo ajuda na rua. Mas se alguém fala assim: Lucas, me ajude aqui, por favor, eu vou dar minha atenção plena, total a ela e necessariamente eu vou me achegar, vou me aproximar àquela pessoa com mais, digamos que, com mais velocidade, eu vou ter uma certa abertura para aquela pessoa, porque aquela pessoa sabe o meu nome, ela me conhece, né? Gera uma curiosidade, pelo menos, né? Então eu vou me aproximar muito mais rápido daquela pessoa, porque aquela pessoa está chamando o meu nome. Então, sinal que a gente se conhece de algum lugar, né? Há uma identificação ali entre nós. Então é muito mais fácil de eu me aproximar dela e ajudar ela quando ela chama o meu nome do que se ela gritasse sem nome nenhum. Entende isso, sim ou não? Isso é muito importante e é muito simples e as pessoas ignoram e sofrem muito por causa disso. Elas criam conteúdo genérico sem falar as características de ninguém, sem colocar em pauta os desejos ou as dores de ninguém. E por isso elas acabam não conectando com quase ninguém. A falta de dor clara é igual à falta de atenção, né? Muitos marqueteiros falam sobre isso e é verdade, né?
se você não toca na dor daquela pessoa ou na necessidade daquela pessoa, ela não vai prestar atenção em você, porque é só mais um conteúdo. Né? Quando a gente abre o nosso celular, a gente vai passando os conteúdos, vai passando os conteúdos, vai passando os conteúdos, seja no Instagram, seja no YouTube, a gente vai passando, porque é mais um conteúdo. Mas no momento que naqueles 3 segundos iniciais aquela pessoa consegue falar a tua dor ou falar a sua necessidade, aquilo que você está passando naquele momento, aqueles 3 segundos eles são suficientes para prender a sua atenção. E quando você prende quando você tem a sua atenção prendida, você consegue prestar mais atenção dos outros elementos que aquela pessoa tem a dizer. Tem que ser assim o seu conteúdo. Né? Você tem que capturar de início a atenção daquela pessoa, para depois desenvolver um pouco mais o assunto. Não adianta postar por postar. Não adianta, eu vou postar a foto desse meu tratamento aqui que eu fiz, eu sou um médico e tudo mais. Eu vou postar aqui a foto do meu produto que eu vendo na minha loja e tudo mais. Não, você tem que explicar por que aquele tratamento vai ser bom para a vida daquela pessoa. Por que aquele produto vai trazer mais alegria para a vida daquela pessoa. Você tem que mostrar isso, você tem que falar e você tem que mostrar isso, para que as pessoas se conectem. Né? Existe um ponto que é a baixa percepção de valor. Né? Se serve para todo mundo, se o seu conteúdo serve para todo mundo, se o seu produto, se o seu serviço serve para qualquer um, ele é muito superficial. O público tende a pensar, isso não foi feito para mim, porque isso é para todo mundo. Né? E a pessoa não se conecta, a pessoa não quer prestar muita atenção. É um produto extremamente genérico, que está sendo lançado ao ar ali, oferecido para qualquer pessoa que passe. Mas as pessoas não querem mais. No passado, elas até prestavam atenção. Mas hoje em dia as pessoas não querem mais qualquer coisa. Elas querem aquilo que elas se identificam. Seja um produto, seja um serviço. Certo? E também tem um elemento do algoritmo. Né? O elemento do algoritmo é o seguinte, que o algoritmo ele percebe que quando um conteúdo não chama a atenção, quando as pessoas passam rápido demais pelo seu conteúdo, isso significa o baixo engajamento e, consequentemente, o algoritmo passa a não entregar tanto aquele conteúdo, porque tem baixa retenção, baixa interação, baixo engajamento. Então, esse é um prejuízo, né? Quando a gente não consegue chamar a atenção da pessoa, quando a gente não consegue se conectar com a pessoa, o algoritmo pune mais a gente. Né? E o nosso alcance diminui. E isso é péssimo para o nosso negócio, certo? A consequência prática é que você cria conteúdo se esforçando muito, mas dá pouco resultado. Posta, mas não cresce. Você fala, mas não se conecta. E isso precisa ser ajustado. Isso precisa ser corrigido. E esse é um primeiro elemento que eu queria que você prestasse muita atenção. Quando você criar o seu conteúdo, você tem que pensar no seu público-alvo. Você tem que pensar, inclusive, mais profundamente no seu público-alvo. Não apenas saber qual é a região que ele mora, qual é a idade mais ou menos dele, qual é o sexo dele, é mulher, é homem, é menino, é menina, o que é. Né? Não basta saber esses elementos superficiais do seu público-alvo. Você precisa se aprofundar, você precisa entender quais são os gostos dele, você precisa entender quais são as necessidades dele, você precisa saber como ele se sente, quando ele se sente bem, quando ele se sente mal, do que ele gosta de fazer. Você precisa ir além no entendimento do seu público-alvo para que você crie um conteúdo que seja realmente um conteúdo que se conecte com esse público-alvo. Então, por exemplo, se você tem uma doceria, você tem, digamos que, uma loja, alguma coisa que faz um brigadeiro muito gostoso, por exemplo, não basta ter um brigadeiro muito gostoso, por exemplo. É preciso entender qual é o público daquele brigadeiro. É qualquer um? Isso não é legal, não é bom, né? Pelos motivos que a gente já falou aqui antes. Talvez, quem sabe, você consiga segmentar esse brigadeiro, né? No sentido de que, cara, esse brigadeiro foi feito para pessoas que gostam de assistir futebol. Esse brigadeiro é para pessoas que tendem a gostar de ler livros. Né? E você faz com que o seu brigadeiro fique personalizado dentro daquele segmento.
Então, sei lá, faz um brigadeiro ali com as características do Flamengo, do Corinthians, do Internacional e etc. E assim por diante, né? Você personaliza o seu produto para que ele se conecte melhor com o seu público-alvo, entendendo quem é o seu público-alvo. Porque não adianta, por exemplo, você fazer um brigadeiro com a bandeira ali do Flamengo, se o seu público não gosta de jogo de futebol, se o seu público gosta de rugby, ou gosta de tênis, ou gosta de nada, gosta de cinema, né? Então, você precisa fazer com que o seu conteúdo, o seu produto, o seu serviço e a criação do conteúdo para ele seja construído de uma forma que se conecte com o seu público. Para isso, você precisa entender o seu público. Não apenas a idade, não apenas o lugar que mora, não apenas o sexo, mas aquilo que o seu público gosta, para que haja uma conexão. Público não é demografia, né? É contexto. Idade, gênero e renda são superficiais hoje em dia. Antigamente ainda dava para fazer um bom trabalho só conhecendo isso aí. Hoje em dia não. Hoje em dia o que importa é o momento de vida, é a rotina, são os problemas reais que essa pessoa enfrenta, né? Então, por exemplo, criar uma propaganda, esse doce foi feito para pessoas que precisam de um doce no momento difícil. Né? E construir uma narrativa, construir um storytelling dentro dessa ideia onde as pessoas comem para, digamos que, se consolar de um dia difícil, de um momento, né, triste, enfim. Dá para trabalhar esse storytelling, essa narrativa dentro do seu negócio também. Né? Existe também, né, o ponto que eu já falei, mas que eu quero ressaltar, da dor específica. A dor específica é o centro da comunicação. Né? Toda comunicação eficaz parte de um problema concreto. Exemplo, quando a gente fala, por exemplo, quero emagrecer. Quero emagrecer, há um tempo atrás dava para trabalhar essa ideia, essa dor. Tá? Mas hoje em dia, como eu disse, né, está cada vez mais específica a comunicação. As pessoas se conectam com algo que seja extremamente conectado a ela. Quero emagrecer, todo mundo quer emagrecer. A maior parte das pessoas querem emagrecer, né? Muitas pessoas querem emagrecer. Mas uma pessoa que pensa assim, uma comunicação que aparece no sentido de não consigo manter a dieta trabalhando 10 horas por dia. Então, é possível seguir esse caminho aqui. Né? Então, você ao invés de falar quero emagrecer, você diz não consigo manter a dieta trabalhando por 10 horas por dia. Né? Existe uma especificação nessa. Você percebe essa diferença, né? Existe uma especificidade nessa história. Né? Dizer uma história assim, eu quero emagrecer, é uma história, mas é uma história muito genérica, que muitas pessoas querem emagrecer, sabe? Agora, dizer, eu não consigo manter a dieta trabalhando por 10 horas por dia, é algo muito mais específico, né? Você não consegue ir para academia porque você trabalha muito. Você não consegue manter a dieta porque você está sempre trabalhando, você está sempre ocupado, você está sempre ativo. Né? E isso é um problema para a pessoa. Isso toca na dor da pessoa. E você não toca só na dor da pessoa que quer emagrecer, mas você toca na pessoa que tem a dor de querer emagrecer e que ao mesmo tempo sofre porque trabalha muito, mas não tem como deixar de trabalhar porque precisa do dinheiro do trabalho para se sobreviver. Né? E para dar conta das responsabilidades da família, etc. E você vai lá na dor da pessoa. Tá? Isso não é uma coisa, digamos que ruim, né? Você toca na dor da pessoa para entregar uma solução para ela. Então, por exemplo, se você tem um curso de emagrecimento para pessoas que trabalham 10 horas por dia e não conseguem emagrecer por causa disso, isso ajuda muito a pessoa. Muitas pessoas podem falar, né, cara, você está sendo perverso aqui, você está perseguindo a dor da pessoa, encontrando exatamente o gatilho da pessoa para machucar ela. Não. Eu estou trazendo aqui o gatilho, né, digamos assim, essa dor específica da pessoa, justamente para essa pessoa enxergar que há uma possibilidade dela sair desse buraco. Né? E a solução para o problema dela é esse produto ou esse serviço que a marca está oferecendo. Entende? Então, se você tem uma doceria, se você tem uma mecânica, se você tem uma loja, o que não importa o que seja, né? Você tem um público, você tem um alvo, e esse alvo tem uma dor. Ou esse alvo tem uma necessidade e você precisa encontrar essa dor, essa necessidade dele, não porque você é muito mal, você é uma pessoa perversa, mas porque você é uma pessoa que pode oferecer uma solução para o problema dessa pessoa.
você pode ajudar. Quantas vezes eu fui ajudado, né, por pessoas que tocaram na minha dor, né? Há pouco tempo eu precisava entender mais sobre a questão dos dados, do analítico e tudo mais, e eu me deparei com uma pessoa que, cara, eu entendo a sua dor está aqui. E ela descreveu minha dor no anúncio que ela criou. E aí eu falei, puta, cara, eu tenho essa dor. Eu me conectei com essa pessoa, né? Eu vou até dizer o nome dela, né? Fernanda Fassi, né? Uma profissional de Meta e Google Ads excelente e que, cara, ela domina o assunto que me dói. Então, quem é a melhor pessoa para resolver o meu problema? É ela. Então, eu fui lá e comprei o curso dela. Então, através do curso dela, eu pude entender a questão dos dados, eu pude começar um trabalho de dominar mesmo essa questão de Meta, Google Ads e etc. Graças ao quê? A um anúncio que ela criou tocando na minha dor. Né? Então, qual é a dor do seu público? O que ele sofre? Qual é a necessidade dele? O que ele está precisando? O que ele está desejando? O que deixaria o domingo dele mais feliz? Ou o que resolveria o problema dele do domingo? Entende? Então você vai entendendo o seu público-alvo, você vai descobrindo o seu público-alvo e depois você vai entendendo o seu público-alvo a ponto de entender exatamente a dor e a necessidade dele. Certo? Então esses pontos são muito importantes. Tá? O público pode não saber que tem um problema, o público pode saber, mas não conhecer uma solução, ou o público já pode estar consciente do problema, consciente da solução, mas ele não sabe onde exatamente resolver o problema. Então você fala, não, esse produto aqui é perfeito para você. Entende? E a sua criação de conteúdo geralmente vem despertando esses 3 níveis de consciência. Né? Primeiro, a pessoa que não sabe que tem um problema, você diz para ela, olha, você tem um problema aqui. Segundo, às vezes a pessoa sabe que tem um problema, mas não conhece a solução. Então a pessoa está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo. Você oferece, olha, existe uma solução para o seu problema. E existe o terceiro nível, né? A pessoa já está buscando uma solução, mas não sabe aonde. Né? E você mostra para ela, é aqui, exatamente aqui que tem uma solução para o seu problema. Então você trabalha nesses níveis de consciência através da sua criação de conteúdo. Ok? Isso é muito importante para você gerar engajamento e converter essas pessoas engajadas para dentro do seu negócio, ou seja, tornar essas pessoas clientes. E claro, né, a partir dessa criação de conteúdo estratégica, onde você leva em conta o seu público-alvo, quais são as dores e as necessidades deles, é importante muitas vezes, né, principalmente de Instagram, né, quando a gente fala de Instagram, de você investir em anúncios pagos. Você gastar ali, sei lá, bota de início ali, né? Sei lá, 30, 40, 50 reais um anúncio, né? Você pode estabelecer a quantidade de dias, né? Pode ser 7 dias gastar 50 reais, ou bota, depois vai progredindo, é claro, né? Mas bota ali 100 reais por mês, e depois você vai aumentando e vai medindo ali os resultados para ver se está valendo a pena, entendeu? Às vezes um post vale mais a pena do que o outro. Então você impulsiona de início, né? Depois você faz anúncios mais rebuscados aí, tentando encontrar exatamente aquele seu público-alvo. Entende? Então, criação de conteúdo gera engajamento e clientes quando você cria ele de forma estratégica, tá? Pensando no seu público-alvo, quem é ele, mas indo ainda mais profundamente, né? Quem é ele, quais são as dores, quais são as necessidades dele. Em segundo, invista em anúncios. Né? É importante expandir, o anúncio vai dar uma expansão para o seu conteúdo de forma que você atinja mais pessoas e mais pessoas que têm interesse no que você faz. Ok? Então era isso que eu queria conversar com você hoje. Se inscreva no canal para que essa comunidade de introvertidos, marqueteiros e introvertidos cresça cada vez mais. Tá bom? Conte comigo e vamos em frente.